Olá, alunos! Nós vamos apresentar para vocês então no nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje, um dos princípios fundamentais da refrigeração por compressão mecânica de vapores, né? Que é nós aproveitarmos a propriedade que determinados fluidos têm, né? Chamamos de fluido refrigerante, que é de enquanto ele estiver nesse estado que vocês podem observar aqui nessa bulbo de lâmpada aqui, onde eu tenho a convivência simultânea de uma parte dele na forma de líquido e de outra parte na forma de vapor, está aqui em cima desse nível aqui, os fluidos refrigerantes apresentam uma propriedade que é, quando ele estiver nessa condição, que a gente chama de condição de saturação, ele for submetido a uma determinada pressão, ele vai assumir uma temperatura correspondente. Então, assim, se nós tivermos aqui uma baixa pressão, ele tende a assumir uma temperatura um pouco mais baixa, e se nós colocarmos aqui ou submetermos esse refrigerante a uma alta pressão, uma temperatura um pouco mais alta. Isso nos permite, então, por exemplo, um equipamento como esse, um refrigerador doméstico, onde nós temos um compressor, que é uma bomba, né, de deslocamento positivo. Essa bomba succiona o fluido refrigerante que está na parte interna do refrigerador, portanto, estabelece uma pressão menor na parte interna do refrigerador e descarrega ela na parte externa do refrigerador, onde ela vai, no final do percurso dela aqui na parte externa, ela vai encontrar o tubo capilar, o dispositivo de expansão, que é uma restrição à passagem desse fluido refrigerante que está circulando no sistema. Então nós temos o compressor succionando, jogando aqui para a parte externa de condensação, e depois de passar para a condensação tem uma restrição ao retorno dela para o evaporador. Isso estabelece duas zonas de pressões distintas, a pressão de fora do sistema e a pressão de dentro do sistema. Alta pressão aqui fora, baixa lá dentro. Alta temperatura aqui fora, baixa temperatura lá dentro. Isso foi descoberto, uma das hipóteses que se atribui à descoberta desse fenômeno, foi quando um médico, uma das possíveis, que se atribui como possível descoberta desse fenômeno, foi quando um médico chamado William Cullen, por volta de 1750, ele observou que um fluido, no caso ele utilizava éter, né? Se ele bombeasse o fluido, succionasse um fluido no recipiente, a temperatura daquele fluido tenderia a diminuir, ela ficava menor e chegava até a congelar. É o que nós vamos demonstrar para vocês hoje. Basicamente o que começou, tudo que a gente conhece por refrigeração por compressão mecânica de vapores, com esse equipamento aqui nos permite fazer um experimento bem caseiro, bem simples. Nós enchemos aqui esse bulbo de lâmpada com uma substância que tem propriedades assemelhadas ao do éter, né? No caso aqui nós usamos um fluido chamado R141B. Esse fluido está conectado na sucção de um compressor. Então ele vai ser succionado e vai ser descarregado aqui nesse recipiente só para coletar, na verdade, até ele está aberto à pressão atmosférica, então ele nem tem uma pressão alta aqui. Nós só vamos pegar a parte da sucção. Então nós vamos criar uma baixa pressão, isso aqui está hermeticamente fechado, vamos criar uma baixa pressão no interior dessa lâmpada. Vamos acompanhar então o que acontece quando a gente faz isso? Eu vou ligar então aqui o refrigerador, o compressor, perdão, e vamos observar o que acontece. Observe que ele começou a borbulhar, o que a gente poderia entender como um processo de evaporação, de fervura. Bom, esse processo vai demorar algum tempo, né, até que a pressão aqui baixe de uma maneira suficiente que a gente consiga observar o que acontece, ou a queda de temperatura, né, vocês vão ver. Então eu vou deixar vocês acompanhando esse processo um pouquinho e retorno mais tarde para a gente comentar. Então, alunos, observem, nós já temos aqui uma camadinha de gelo se formando ao redor do bulbo da lâmpada. Sólido até, uma névoazinha de gelo, resultado então do abaixamento de pressão que o compressor está fazendo no interior desse volume aqui. Então o fluido refrigerante tem essa temperatura reduzida junto com a pressão, de forma suficiente até para congelar